pessoal, vamos continuar aqui com o nosso curso Programador de Dispositivos Móveis Avançado e hoje nós temos aqui a configuração ainda do Firebase. Na última aula eu comecei a configurar o Firebase no nosso projeto e agora a gente vai se deparar com uma situação em que o ExpoGo ele não suporta todo o Firebase ainda dentro dele, tá? Porque o Firebase ele requer o uso de códigos nativos. Em breve isso deve mudar, mas a gente consegue, através de um plugin, contornar essa situação. Como a gente está usando o Berry Workflow, aqui tem todas as recomendações. Aquela configuração que eu fiz na última aula, ela fica aqui nessa página. E olha só, para que a gente consiga usar todo o poder ali nativo e as alterações nativas que o Firebase vai fazer no nosso projeto, a gente pode rodar um comando expo prebuild. Esse expo prebuild ele vai adicionar automaticamente para a gente, porque a gente já tem o pacote aqui do Firebase instalado. Ele vai instalar para a gente, vai configurar, aliás, códigos nativos. Códigos nativos aqui, por exemplo, em Android Build Gradle, eu tenho aqui alguns códigos aqui dentro do App Build Gradle, algo que pode ser modificado. Então, para a gente não ter que seguir o tutorial e fazer tudo na mão, modificar um por um, eu vou abrir aqui o meu terminal, eu não estou com o projeto rodando, e a gente vai rodar aqui um Expo Prebuild. Esse Expo Prebuild, para ele funcionar, vocês precisam já ter colocado aqui na raiz do projeto tanto o arquivozinho do Google quanto o arquivozinho aqui do Google do iOS, tá? Tanto do Android quanto do iOS. E olha só, ele vai começar aqui a criar os diretórios nativos do nosso projeto. E isso vai ser muito útil aqui para que a gente consiga trabalhar com o Firebase aqui na parte de autenticação e de armazenamento ali dos livros. Então, foi instalada aqui a dependência, o nosso pacote aqui já foi atualizado, tá? A gente pode ver até que tem um M de modificado aqui no Build Gradle, ele já realizou algumas modificações. A gente poderia até conferir se quisesse lá com a documentação, mas aqui a gente já tem as alterações que eram necessárias. O que eu vou fazer aqui agora, primeiro eu vou fechar aqui o terminal e vou abrir aqui o Firebase ainda aqui no MyBooks, tá? Vamos continuar aqui de onde a gente tinha parado. Percebam que toda essa configuração aqui, adicionar SDK do Firebase, tudo isso aqui a gente já foi feito ali automaticamente com o plugin, tá? Olha só como que ele fala o código de inicialização que deveria ser feito, basta a gente avançar aqui que está tudo certo. Então a gente tem aqui dois apps, a gente tem o MyBooks agora para Android e o MyBooks para iOS. O que eu posso estar vindo aqui agora é aqui no Firestore Database, e a gente pode estar vendo a documentação ou criando um banco de dados, E para eu criar um banco de dados, eu posso criar ele no modo produção ou no modo teste, Eu posso criar aqui no modo teste só para a gente poder estar avançando. Aqui ele só avisa que não será possível alterar o local, Eu vou colocar aqui como América do Sul e vou mandar ativar. Então ele vai provisionar aqui o Cloud Firestore, que vai ser a nossa base de dados. Configurando regras de segurança. E pronto, perfeito. Já temos aqui a nossa base criada. No Firebase, a gente utiliza o termo coleção, tá? Então a gente não fala, por exemplo, como no MySQL, tabela, criar uma nova tabela. Não é assim que funciona.
E no Firestore Database aqui, eu posso estar criando uma coleção. Por exemplo, eu vou criar uma coleção chamada Books, né? Então seria uma tabela Books, tá? E aqui ele vira e fala assim comigo, para criar um campo, né? Poderia criar um campo aqui, por exemplo, um title aqui, né? A gente poderia estar preenchendo aqui tudo na mão e aqui ele explica pra gente, ó, uma coleção precisa conter pelo menos um documento, uma unidade de armazenamento do Cloud Firestore. Os documentos armazenam seus dados ou como campos. Gere automaticamente um ID de documento ou personalize um se quiser, tá? Então aqui a gente tem a opção aqui de estar gerando automaticamente ou estar personalizando. Outra coisa que a gente pode estar fazendo aqui, vou voltar aqui em visão geral do projeto, né? Aqui em criação, eu vou em autenticação. O Firebase ele dispõe de vários tipos de autenticação que a gente pode estar utilizando, tá? Eu clico aqui em vamos começar. E aí olha só, qual tipo de autenticação eu quero? Lá na minha aplicação a gente fez com e-mail e senha, né? Então eu vou selecionar esse aqui, e-mail e senha. Eu vou ativá-lo e eu poderia ativar aqui também link do e-mail, né? Login sem senha. Mas eu vou ativar e-mail e senha. Pronto, né? E-mail e senha está ativado. Poderia ter um novo fornecedor aqui se eu quisesse. Eu posso vir aqui em usuários e posso adicionar um usuário. Eu vou adicionar um usuário fictício aqui, eduardo@email.com, e vou colocar a nossa senha 123456 e adiciono um usuário. Pronto, gente, neste momento, olha só, eu já tenho um usuário cadastrado na minha base, né? Então eu já posso fazer a comunicação lá no meu aplicativo para poder verificar se eu estou logando com este usuário, tá? E aí a gente consegue fazer lá o método de sign in, né? Para poder ver se está tudo certinho. Perceba que aqui também ele traz alguns templates, né, de e-mail pronto já, redefinição de senha, muita coisa pronta. Uso por dia, né, tudo aqui, algumas configurações aqui que a gente poderia fazer. Mas aqui eu tenho um e-mail já cadastrado, né? Então pelo menos o usuário a gente já deixa cadastrado aqui para a gente poder lidar com a autenticação lá no front. E agora que eu fiz aqui o cadastro do usuário, né, eu vou vir aqui em criação e vou voltar aqui em Firestore Database, né, que eu vim aqui para criar uma coleção e acabou que eu não criei. Então vamos criar uma coleção aqui, eu vou chamá-la de Books, vou fazer um código automático para ela, né, para o ID dela, e eu vou colocar aqui um campo. Por exemplo, eu vou colocar um campo title, né, e o tipo dele vai ser string. Eu vou adicionar um outro campo, que vai ser o description, né? Também string. Posso colocar valor se eu quiser. Certo? Posso vir aqui, ó, no meu código, né, e pegar aquela descrição que a gente tinha lançado lá, pelo menos para a gente já ter um cadastrado corretamente. Muito bem. Outra coisa que eu poderia pôr aqui, somente isso, né? Eu vou criar também aqui um created at, por exemplo, né? E esse created at aqui ele poderia ser um timestamp, tá? E olha que eu posso alterar aqui, né, a data dele. Estou colocando aqui a data de hoje. E olha que bacana, né? Ele criou para mim aqui o created at, o description e o title, né? Eu ainda poderia ter aqui
um novo campo aqui, por exemplo, status reading, né? É basicamente a estrutura que a gente está trabalhando lá no nosso front, né? E eu posso estar criando aqui coleções, posso estar criando novos campos, posso estar definindo muita coisa aqui. Além disso, a gente teria também como colocar um outro tipo, né, de documento aqui. Esse documento a gente vai deixar como o cadastro, né, de um livro. O que eu poderia ter? Eu poderia ter um novo documento, tá, gerado com código automático, em que eu lide apenas com o encerramento da leitura de um livro, né? Ou seja, esse mesmo aqui, né, que esse aqui ele está como reading. Eu poderia ter um novo documento aqui. Deixa eu só fazer o seguinte. Esse aqui mesmo, eu vou adicionar um campo a ele, tá? E esse campo aqui eu vou colocar como finish. Esse finish eu vou colocar com a data de hoje, tá? E o created at eu vou mudar aqui e vou colocar como se fosse ontem, só para a gente poder ver, né? Então eu comecei a ler ele ontem e terminei de ler hoje. Eu leio muito rápido. Agora eu vou pegar aqui o segundo, né? Eu vou simular aqui a criação dele. Vou adicionar um novo documento, código automático, tá? Onde eu tenho o title. Tenho o description. Tenho o status. E tenho aqui um created at, que é timestamp. E esse created at aqui, eu vou falar que ele foi criado aqui, opa, não precisa ser tão longe assim, apenas mês passado. Pronto, né? Isso é muito fácil da gente estar criando por aqui para poder testar lá no front. O que a gente vai fazer agora é que o nosso front leia esses dados aqui, reproduza para a gente lá em tela, né? E depois que permita a gente cadastrar novos documentos vindos lá do front-end. E aí aqui, olha só, né? Esse aqui não tem ele tem um status finished, mas ele não tem esse finish aqui, né? Então esse finish está claro que ele vai ser aqui um timestamp salvo somente quando eu terminar de ler um livro, tá? Então aqui a gente conseguiu já deixar a nossa base pronta, né? A gente tem aqui 2 livros cadastrados e a autenticação. Agora na próxima aula a gente faz isso lá no código.